poder me conquistou, teu poder me conquistou, o poder da tua palavra me conquistou, teu poder me conquistou, teu poder me conquistou, o poder da tua palavra me conquistou. Olá, irmão, irmã que está em casa, seja bem-vindo ao programa Teu Poder Me Conquistou, programa muito especial da programação da Comunidade Transfiguração. Antes de começarmos esse programa, te convido a se inscrever em nosso canal, a dar o like, a compartilhar com mais amigos, com mais familiares e conhecidos. Vamos começar esse programa invocando o Espírito Santo, para que o Espírito Santo venha sobre nosso lar, venha sobre nossa vida, para que o Espírito Santo vá acalmando tudo aquilo que está em desordem, para que o Espírito Santo, com seu poder, vá entrando em nossa mente, que o Espírito Santo Todo-Poderoso desça nesse momento e vá alinhando os nossos pensamentos. Vem, Espírito Santo, nós te pedimos, Espírito Santo, que tu toques no meu falar, toques no meu agir, Espírito Santo. Para que tu, Espírito Santo, com a sua infinita bondade, desça e faça com que eu, um simples servo, possa exercer ainda mais a paciência. Para que eu, um simples servo, possa exercer ainda mais a caridade, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, na minha família, vem naqueles que estão comigo neste lar, vem, Espírito Santo, na minha rua, vem e toca cada um dos meus vizinhos, Espírito Santo. Sim, Espírito Santo, que a tua força, Espírito Santo, possa ser combustível em minha alma, Espírito. Para que a tua força, Espírito Santo, seja, através de mim, um suplemento para os meus, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, e renova, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, e me faz forte, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, e me dá o dom da fortaleza. Vem, Espírito Santo, vem. Vem, Espírito de amor, reacender a chama que se apagou, inflamar os corações com línguas de fogo. Vem, Espírito de amor, recriar o que o mundo destruiu, reavivar em nós o primeiro amor. Como em Pentecostes, vem viver em nós, nos unindo à criação, a Deus clamaremos. Enviai, Espírito Santo. Enviai teu Santo Espírito, Senhor. E renovai, Espírito Santo. E renovai a face da terra. Enviai, enviai teu Santo Espírito, Senhor. E renovai a face da terra. Vem, Espírito Santo, e devolve, Espírito Santo, a confiança que eu tenho em Ti. Vem, Espírito Santo, vem transformar, vem reconstruir aquilo, Espírito Santo, que o mundo destruiu. Vem, Espírito Santo, reconstruir aquilo
a qual eu era um servo de Deus e que talvez esteja aos poucos perdendo a fé, Espírito Santo. Então vem, incendeia a minha alma, Espírito. Vem, Espírito Santo, e reinflama o meu coração, Espírito, para que eu possa, Espírito Santo, proclamar a Tua palavra, para que eu possa, Espírito Santo, ser reflexo, Espírito Santo. Então vem, Espírito Santo. Sim, Senhor, envia o Teu Espírito sobre mim, Senhor, para que o Teu Espírito seja combustível, para que eu volte a ter confiança nas pessoas, mas também em Ti, Senhor. Enviai. Enviai Teu Santo Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. Enviai Teu Santo Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. Amém, Espírito Santo. Vem e acalma o meu coração, Espírito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Olá, irmão e irmã que está em casa. Então, me chamo Luiz Fernando de Souza, faço parte da Pertença à Vida da Comunidade Transfiguração, sou casado com a Rauana e vim hoje falar para vocês desse tema que nos traz a confiança em Deus. O tema é a força que vem do céu. Talvez hoje você se encontra desacreditado principalmente de Deus e do poder que Ele tem na sua vida. Então, se você se encontra assim, nesse dia, nessa noite, nessa tarde, essa palavra é para ti. A palavra ela se encontra em Deuteronômios 20, do 1 ao 4. Quando saíres à guerra contra os teus inimigos, e vires cavalos, carros e um exército mais numeroso que o teu, não tenhas medo, porque o Senhor, teu Deus, que te tirou do Egito, está contigo. Quando se aproximar o momento do combate, o sacerdote se adiantará para falar ao povo. Ouve, Israel, lhe dirá ele, ides hoje combater contra os vossos inimigos, que a vossa coragem não desfaleça, não temais, nem vos perturbeis, nem vos deixeis amedrontar por eles, porque o Senhor vosso Deus marchará convosco para combater contra os vossos inimigos e para vos dar a vitória. Essa palavra, ela vem nos remeter a uma preparação para a guerra. Como cristãos, estamos suscetíveis à guerra. Estamos suscetíveis ao combate diário. E preparando essa palavra, vinha muito em meu coração e em minha mente aquelas visões de filmes de guerra, de séries onde as pessoas estão simplesmente amedrontadas por não saberem o futuro, por não saber o que vai acontecer, porque lhe foge às mãos. E talvez hoje você se encontre assim, com medo. Talvez hoje você se encontre angustiado. Talvez hoje você se encontre aflito, porque não sabe. Não sabe o que vai haver amanhã, não sabe o que vai haver em seu lar depois de amanhã, no futuro. E essa angústia te deixa imóvel. Talvez você era alguém que tinha uma prática de fé, alguém que tinha até uma certa caminhada, mas o tempo te fez parar. E se você repito novamente, esta pessoa, essa passagem é para você, irmão. E a palavra é muito clara, o Senhor está contigo. Mesmo em meio às tribulações, a esses soldados, onde vemos nessas guerras, onde se encontram em valas, se encontram em ruínas,
quando esses soldados se perdem, quando esses soldados se deixam levar por qualquer coisa, esses soldados morrem, irmão. E a mesma coisa, a palavra é para você. Devemos ouvir o nosso general, e nesse caso, e em todos os casos de nossa vida, o general é Cristo. E o primeiro passo para talvez uma mudança, para talvez uma reconciliação com Deus, é ouvir. O primeiro passo que eu te dou é a obediência ao que Deus fala. É a obediência de ouvir a Deus. Deus está falando contigo. Talvez essa situação está te perturbando há muito tempo. Talvez essa situação está te incomodando, te tirando a paz com teus filhos. Mas Deus, Ele te dá a armadura do cristão. Deus, Ele te dá todas as armas necessárias para vencer. Mesmo que o teu inimigo venha com cavalos, com carros, com um exército numeroso, não tenha medo, porque o Senhor teu Deus está contigo. Não tenha medo, porque Deus marcha à sua frente. Não tenha medo, porque o Senhor teu Deus é quem te diz aonde você deve ir e o que você deve fazer. Todos nós cristãos estamos suscetíveis à guerra. Todos nós estamos suscetíveis a conflitos com talvez nossos familiares. E aí eu quero que você vá enumerando quais são os seus adversários. Talvez o alcoolismo do seu marido, talvez a não compreensão da sua família. Vai enumerando. Talvez seja a desordem no ambiente de trabalho onde você se encontra. Talvez como cristão você é ofendido diariamente, chamado de carola, de rato de sacristia. Quais são os seus adversários? É a doença? E muitas das vezes esses adversários, assim como eu falava da doença, um câncer de alguém conhecido, de alguém amado, nos faz turvar a visão. A doença, o desemprego e muitos dos outros adversários fazem-nos pensar e que não temos algo a quem recorrer. Mas a palavra é clara: o Senhor está contigo, não temas. Talvez a doença te faça olhar para o adoentado, talvez seja o seu marido, sua esposa com câncer, seu filho, e dizer: o que eu vou fazer, Senhor? Porque não está mais em suas mãos. Mas aí é que entra, irmão, a confiança daquele que sabe quem é o general, aquele que sabe quem marcha à sua frente, aquele que sabe, irmão, a quem recorrer. E esse é o nosso socorrista, Jesus. Jesus, Ele não deixa nos faltar nada. Somos soldados, nós marchamos junto com Ele. E como cristão que marcha junto com Deus, jamais perca a esperança. Aqui também vai dizer: ides hoje combater contra os vossos inimigos, que vossa coragem não desfaleça. Por mais que pareça que não vai ter outra saída, há outra saída. Por mais que pareça, filho, que não tem para quem recorrer, tem para quem recorrer. E como soldados, muitas das vezes esquecemos que temos uma arma. E aqui eu te mostro essa arma. Nós temos o terço. O terço, ele nos traz novamente essa reconexão com Deus. Através da devoção à Virgem Maria, nós alcançamos todas as graças que nós temos. Todos os sábados nós rezamos as 1000 Ave-Marias aqui em nossa casa. Se você não acompanha, comece a acompanhar também e compartilhar com os seus. Porque é uma forma, irmão, irmã,
de combater na linha de frente contra o inimigo. É uma forma de mostrar para o teu adversário que você tem um caminho. Mostrar para o seu adversário que você tem um norte, você não está perdido. Você não é um soldado que está numa trincheira abandonado, não. Você tem a quem recorrer. Você tem a quem te salvar. E essa é a nossa diferença. Deus nos dá a couraça, Deus nos dá a armadura, Deus nos dá as armas. Deus nos dá e nos deu a Sagrada Escritura para que nele, e somente nele, depositemos a nossa confiança. E eu te convido a pensar, no que você está fazendo hoje para retomar essa confiança com Deus? Se talvez você está perdido, e aqui falo com pessoas que talvez estejam perdidas, vá pensando no seu amor com Deus. Vá pensando nesse general. E quando eu falo a palavra general, muitas das vezes parece aquele que impõe, mas não, esse general é aquele que mostra o caminho. É aquele que diz, não, por esse caminho não, você vai morrer. Aqui não, a sua família vai padecer desse lado. Esse é o melhor caminho. E esse é o Senhor que te guia, é o Senhor que te traz a verdadeira paz. Talvez nesse momento, olhando para mim, você já não sabe o que é paz. São tantas as aflições, são tantos os pensamentos, eu devo fazer isso, eu devo fazer aquilo, eu tenho que ir em tal lugar, que a sua cabeça está a mil. E talvez nesse momento você nem saiba o que está acontecendo ao seu redor, por conta desse problema. E por conta desse problema, você está desviando os olhares. Mas eu te convido novamente a realinhar o teu olhar para o que é importante, a realinhar o teu olhar para a tua fé, para que essa fé não seja esquecida. Porque é somente com Jesus que venceremos todas as batalhas. É somente com o Senhor Jesus que poderemos seguir em frente. Enquanto rezava, me vinha muito a passagem, o livro de Tobias. E meu Deus, o quanto os personagens do livro foram assolados, Tobit pela doença, Sara pela calúnia, pela perseguição da empregada, Tobias também. Só que desses três personagens, uma única coisa, e a única coisa, né? Não somente uma única coisa, a única coisa que uniu o livro e fez com que seja a principal mensagem, é a mesma que estou falando a vocês. É a oração, é o não deixar de lado o que é importante. Que é Jesus Cristo, que é o Senhor, que é Deus. Em momento nenhum, em suas aflições, Tobit, quando ficou cego, em momento nenhum, deixou de clamar a Deus, ou desacreditou. E é isso que eu te convido a fazer. Se você está desacreditado, volte a acreditar. Porque o Senhor, irmão, o Senhor, irmã, é quem vai te dar a força. E você já é vitorioso. Você já é uma vitoriosa. E se você está vendo este programa, é porque você também precisa ouvir essa palavra. Talvez nos seus você precisa ser suporte, talvez. Talvez a batalha nem seja sua. Mas você vai ser aquele a quem guia, aquele a quem ajuda quem está enfrentando essa batalha. E eu te convido a pensar em todos esses adversários que eu falei, família, dívida, desemprego, talvez a morte de alguém que você ainda não conseguiu digerir, alguém que era muito importante.
a qual você viu Deus tirar o que te era um bem precioso e você não entende. E talvez por isso você esteja agora se afastando do Senhor. Mas eu te convido a olhar para esses adversários, a esses inimigos da tua fé e dizer: eu tenho um Senhor. Eu tenho um Senhor e o Senhor está comigo. Eu tenho um Senhor que está comigo, um Senhor que vence por mim. Eu tenho um Senhor que é mais forte que eu, que é muito, muito mais forte a qualquer inimigo. E olhando para esses adversários e falando isso, com certeza, irmão, o Senhor vai te guiar. E com certeza será um passo, é um passo pequeno, mas é o começo de uma nova vida, é um começo de uma oportunidade de mostrar para o seu problema o tamanho do seu Deus. Eis o que diz o Senhor, aquele que te criou e te formou. Nada temas, pois eu te resgato. Se a água tiveres que atravessar, os rios não te submergirão. Se pelo fogo tiveres que caminhar, as chamas não te consumirão. E eu te chamo pelo nome, não tens o que temer, tu és meu. Sempre vou estar contigo, e eu te chamo pelo nome, não tens o que temer, tu és meu. Sempre vou estar contigo. Que através dessa palavra, irmão e irmã, se você não entendeu muitas das coisas que eu falei, mas que você fique com uma: o clamor a Deus, principalmente na forma da oração. Amém? Vamos agora para os nossos intervalos e logo mais para o testemunho de uma pessoa muito importante para nós da comunidade. Olá, irmãos. Então, estou aqui com uma pessoa muito importante para o Carisma Transfiguração, uma pessoa que faz parte do nosso convívio da comunidade, uma pessoa que é exemplo de vida, e não vou me alongar muito, vou deixar que ela se apresente. Bom dia, Nando. Bom dia a todos. Me chamo Mari, tenho 36 anos, faço parte do terceiro elo aqui da comunidade Transfiguração. Sou mãe de 3 filhos, um do coração, Gabriel, com 20 anos, o Robson Júnior, com 7,
e o Davi Juan com 1 aninho. Mari, a primeira pergunta, né? Como que foi a tua infância? Então, nós morávamos em São Miguel do Oeste, Santa Catarina, e com 5 anos nós nos mudamos aqui para Santa Catarina, para Balneário Camboriú. Sempre convivi com meus pais, né? Uma infância muito feliz, muito simples, mas muito feliz. Sou de uma família muito humilde. Meus pais sempre trabalhavam na roça e me lembro que como era gostoso, né, aquele tempo assim de ficar junto com meus pais na roça. A gente não ia para a creche, né? Ficava todo mundo junto lá brincando enquanto os meus pais trabalhavam. E desde muito nova eu já frequentava a igreja, né? Missas, junto com meus pais. Comecei muito nova, assim, me envolvendo com as coisas de Deus, com as coisas da igreja. Eu sempre tive muito amor, assim, muito zelo em organizar as missas. Eu comecei fazendo comentários na missa, organizando a liturgia, limpando a igreja, fui catequista. E foi por ali que Deus começou a me chamar. Começou assim a tocar o meu coração e me trazer para perto dele. No caso, teus pais já eram de igreja ou a partir dessa tua vivência na igreja que eles começaram a se adentrar ainda mais no Evangelho de Deus? Não, foi através deles que eu, né, foi por eles me levarem, né, desde muito pequena na missa que eu comecei, né, a me aproximar bastante de Deus. E na tua história, quando que o poder de Deus entrou na tua vida? Então, como eu falei, né, comecei muito nova e eu assim estava refletindo antes de chegar aqui que Deus já me conquistou muito cedo, né? Deus me conquistou muito cedo, Ele me chamou muito cedo, porque eu nunca fui assim uma jovem, vamos dizer assim, do mundo, né? Do mundo que eu quero dizer assim, jovens que frequentam baladas, né? E tem convivência com vários meninos, bebida, drogas. Eu nunca tive isso, né? Eu não experimentei, nunca senti falta também. Então, Deus me chamou muito cedo. Foi ali na minha juventude que eu já tinha assim, um amor pelo servir. Nunca me importei com o que eu servia, né? Eu me sentia feliz em limpar a igreja, por exemplo, em organizar, era uma capela, né? Em organizar a capela para a missa, em chegar mais cedo, organizar os bancos, sabe? Então, foi desde muito jovem que Deus me conquistou. E daí, tu conheceu o teu esposo na igreja? Sim. Como é que foi esse eu encontro? conheci ele no grupo de jovens. Ele já era à frente do Ministério de Música e eu não cantava, né? Não cantava nesse tempo, eu só mesmo a minha parte na igreja era a parte litúrgica. Mas, como era uma capela, e naquele tempo não tinha quem tocasse na missa. Nos cultos, né, que tinha, não tinha ninguém para tocar. E eu comecei a cantar mesmo porque não tinha ninguém para cantar. Então, era eu mais algumas pessoas, né, que organizavam ali, e a gente cantava. Começava o culto, a gente cantava o canto de entrada, sem ninguém tocando. E eu não cantava, né? Mas ajudava. Acredito que eu ajudava ali. Então, pelo grupo de jovens, eu conheci ele. Depois de muito tempo, muitos anos, eu comecei a cantar mesmo no Ministério de Música. E isso já fazem, meu Deus, eu tinha na época assim, uns 13, 14 anos. Conheci ele nesse tempo. E daí vocês namoraram. Como que foi o namoro, né? Como que foi essa fase de conhecimento ele, as dificuldades? Para quem conhece a nossa história, né, sabe que o Robson ele foi casado antes de se casar comigo. Ele foi casado durante 5 anos. Nesse tempo, eu cantava no Ministério de Música, né, junto com ele. Ele tocava e eu cantava. Então, a gente já tinha uma convivência assim, de amizade mesmo.
no início a gente até não se dava tão bem, porque o Robson, ele era meio chatinho, assim mesmo, assim. Ele era um pouco exigente, assim, ele cobrava, assim, a roupa que a gente usava, né, para cantar, tinha que ser, assim, sempre, assim, Muito regrado. regradinho. Ele vê, né, desde aquele tempo ele já era assim. Então, como era jovem, né, a gente achava ele chato, eu achava ele chato. Mas a gente sempre se deu muito bem, graças a Deus, né? A gente se deu bem. E depois que ele acabou o casamento dele, né, que acabou se separando, passou-se quase 1 ano e nós começamos a namorar. E namoramos durante 3 anos e fazem 13 que somos casados. Ele passou por um processo de nulidade do casamento dele, né? E hoje nós somos casados na igreja também. Né? Foi um processo assim muito demorado, mas muito bonito também, edificou muito a nossa vida como casal e também na caminhada junto com Deus. Nesse processo da nulidade, né, na questão da segunda união, muitos não sabem, mas é um preceito da igreja que se deixe de comungar. E Sim. como que foi essa ruptura, vamos dizer assim, o deixar a Sagrada Eucaristia por conta desse amor, né, do Robson, mas também esse sentimento. Como que foi esse sentimento dentro de ti? Então, ali, quando a gente casou no civil, né, que ele entrou com esse processo de nulidade, na verdade, quando a gente começou a namorar já, nós fomos muito julgados, né, muito julgados por muitas pessoas, e por estar vivendo, segundo a Igreja Católica, em pecado, né, em adultério. Então, quando a gente decidiu casar, sabendo que a gente não poderia casar na igreja, que seria só no civil, assim, já foi muito doloroso, principalmente para mim, porque toda mulher tem o sonho de casar na igreja, de entrar de noiva e tal. E eu não ia ter, naquele momento, não ia poder realizar, né, esse meu sonho de menina. Mas confiamos muito em Deus, foi muito difícil, nós ficamos 9 anos sem comungar. 9 anos. Nesse período, eu vou dizer para ti, que houve assim, foi aí que houve assim um esfriamento nosso em relação às coisas de Deus, assim, da igreja mesmo, pelo julgamento, né? Por nós sermos muito julgados, então a gente acabou se esfriando. Ficamos muito tempo assim, só cantando na missa e não participando de grupo de oração e nada. Foi aí que entrou a comunidade na nossa vida. Como que a comunidade entrou, né? E quais foram os caminhos que a comunidade começou a abrir na vida de vocês, tanto tua como do Robson e da família, que estava prestes a gerar ainda mais, né? Sim. Em 2012, o Jamir convidou... O Robson já conhecia a comunidade, né? Já desde muito jovem, ele já conhecia o Jamir, até participava na comunidade lá no bairro São Francisco, em Camboriú. Em 2012, iria acontecer o primeiro acampamento, Rava Campus, aqui, e ele convidou o Robson, né, se a gente gostaria de fazer. E eu, num primeiro momento, já falei que não, porque, como a gente estava assim, bem frios, assim, sabe? Eu já não queria vir, mas eu vim. Era um feriado de 7 de setembro, me lembro até hoje, eu queria, não... Eu trabalhava, né, na época, e eu falava, bem no feriado, que eu posso dormir e tal, não vou. Aí daí ele ia vir, eu vim. Não queria deixar ele vir sozinho, eu vim. E foi nesse retiro, assim, que Deus realmente, assim, ele resgatou e acendeu de novo aquilo que estava apagado, que realmente estava apagado. Mas o que mais, assim, chamou a nossa atenção e o que nos fez permanecer até hoje, são 9 anos, 2012, 9 anos, né? Estamos aqui, foi o não julgamento. Aqui nós não fomos julgados, em momento algum. Aqui a gente só recebeu amor. A gente recebeu amor e a gente recebeu acolhimento, sabe? E isso fez total diferença, total. E Deus ali, eu senti assim, Deus quer mais de mim, assim, sabe? Ele quer mais de mim e eu fui me deixando levar. A gente ficou
muito tempo só participando do grupo de oração aqui, participando dos retiros, e só depois que a gente começou na música aqui também, né? Então, estamos até hoje e não pretendemos parar. Amém. Amém. Nesse tempo da comunidade entrou, e nisso vocês conseguiram a aprovação da igreja do casamento, né? E como é que foi poder realizar esse sonho? Eu me lembro que eu estava no teu casamento, poder, lá aquela história de menina, aquele sonho de entrar na igreja com toda a comunidade reunida, como é que foi? Então, foi lindo, assim. Foi muito emocionante, foi uma cerimônia assim linda. Eu me lembro assim que eu entrei na igreja assim, sabe, eu estava radiante, eu estava assim, sabe, realizando um sonho mesmo. Mas o mais importante para nós naquela cerimônia foi o momento da Eucaristia, né? Foi quando o padre ele deu a Santa Eucaristia para o Robson entregar, né, dar para mim e eu dar para ele. Então assim foi um momento, quem estava lá, né, tu deve se lembrar, foi um momento lindo, um momento assim que, nossa, de sentir mesmo assim a presença de Deus e como Deus nos ama, como Ele nos ama assim infinito. Você fez o Rava, né? Depois de ter conhecido a comunidade. Como que a Mari era e o que ela teve que meio que deixar de ser, meio não, né? Deixar de ser para seguir verdadeiramente. Não, eu quero ser de Jesus, eu quero ser diferente. Quem que a Mari teve que começar a ser dentro de casa, mas também fora no trabalho, que na época trabalhava, né? Sim. Para com seus, mas também para aqueles que tu vivenciava todos os dias. Sim. Eu, assim, como eu disse, né, eu não tive essa convivência com o mundo, né? Então, dentro da minha casa, eu consigo hoje ter, assim, eu sou uma pessoa extremamente paciente e eu consigo, assim, por exemplo, assim, tá acontecendo uma situação de desentendimento. Sabe, eu sou aquela pessoa assim, hoje, antes eu não era, que eu vou pensar antes de falar, eu vou pensar antes de falar algo que vai machucar, sabe? É como se fosse eu me tornasse uma pacificadora, sabe? E com os filhos também, eu deixei assim de ser aquela pessoa assim irritada, estressada. Hoje eu sou extremamente calma, sabe? Hoje a nossa casa, ela, desde de manhã quando a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, a gente tem um ambiente assim feliz. A nossa casa é feliz, a nossa família é feliz, né? Os nossos filhos hoje, principalmente o Robson Júnior, né, que já tem 7 anos, ele consegue ver pelo nosso exemplo. Ele já não faz uma refeição, por exemplo, sem rezar. Mesmo que a gente não sente na mesa com ele para rezar, sabe? São as coisas da vivência do dia a dia que fazem a diferença, Exatamente. né? A educação familiar cristã. Com certeza. E hoje, assim, não só hoje, a gente sempre, desde o início do nosso relacionamento, a gente sempre teve, assim, sabe, no nosso coração, que sempre as coisas de Deus iriam ser em primeiro lugar na nossa vida. Sempre, sabe? E eu acredito que isso faz total diferença, sabe? Quando eu passei por um momento muito difícil, nossa família passou por um momento muito difícil, nosso bebê de 1 aninho, ele nasceu com craniostenose e ele precisou passar por uma cirurgia muito grande, de risco. Então, assim, eu vi como Deus, sabe, como Ele nos segurou no colo ali. E talvez se a gente não tivesse assim tão próximo dele, talvez não teria sido assim. Talvez, Sim. sabe, a gente não iria passar por essa situação, sabe, como a gente passou, com tranquilidade. Claro, foi muito difícil, né? Mas a gente venceu, ele venceu, mas tudo através de Deus, assim. O nosso tema, então, né, já que tu abriu essa brecha, o nosso tema é a força que vem do céu. O tema desse episódio. E a força que vem do céu para ti, como que foi? Essa foi a situação mais onde você precisou, assim, você clamou, tipo, Deus, eu preciso de ti agora, eu preciso de ti aqui.
né? Sim. Essa foi a força que Deus te deu. Como que foi essa força? Como que tu teve que ser esposa firme, mãe, mesmo tendo um pequeno em casa, tendo um pequeno que precisava de ti ali? Como é que foi? Então, com 36 semanas, né, quando a gente descobriu pela ultrassom que o Davi nasceria com cranioestenose, meu chão se abriu ali e eu não via outra saída a não ser assim agarrar toda a minha fé, toda a minha força em Deus, sabe? E eu busquei assim, incessantemente, assim, dia e noite. Deus permite a tempestade na nossa vida para realmente provar a nossa fé. E a minha foi provada, a da minha família foi provada. Mas Deus nos fortaleceu através dessa dificuldade, sabe? Assim, Deus nos fortaleceu e a gente passou por aquela situação, sabe, difícil, mas com fé. A gente tinha certeza que ia dar tudo certo. Eu tinha certeza que ia dar tudo certo, sabe? Que Deus ia fazer um milagre. Eu pedia para Deus fazer um milagre, que ele nascesse com a cabecinha redonda, que não precisasse passar por aquilo, sabe? Cranioestenose, só para quem não sabe, né? Eu também sou um pouco leigo nisso. O que é e o que pode causar com o bebê, assim? É assim, existem vários tipos de cranioestenoses. O fechamento das suturas do crânio. O nosso crânio, quando a gente nasce, ele é todo aberto. Não é a moleira, são as suturas, é o osso. Ah, entendi. Ele Eu achei que era moleira. Não, ele é aberto. Então, no caso do Davi, ele teve o fechamento da sutura metópica, que é essa aqui da frente. Então, a cabecinha dele não era redondinha como a nossa, não tinha assim a testa lisinha. Ele tinha um triângulo, era a cabeça dele, ele tinha uma ponta aqui. Vamos supor assim, a gente não vai fazer a cirurgia, né? Com o passar dos anos, talvez quando ele tivesse 2 ou 3 anos, ele poderia perder realmente a visão, porque vai afunilando cada vez mais a parte frontal. O cérebro ele continua crescendo, né? Só que sem espaço. Então, o que precisou? Abrir espaço para o cérebro crescer. E ele, sem dúvida nenhuma, ele teria problemas neurológicos. Muitas sequelas, no caso. Teria. E para uma mãe ver que o filho não só ali estava sofrendo, mas depois sofreria muito mais. Como que foi essa força? Eu não sei nem em palavras assim te dizer, sabe? Aquilo que eu sentia, aquele desespero. Eu tinha um desespero, assim, sabe, uma angústia, um desespero de pensar em tudo que ele iria passar quando nascesse, sabe? Né? Pelaquela cirurgia tão difícil. Mas, como eu disse, Deus, ali na minha fraqueza, no meu desespero, Deus me fortaleceu. E foi só nele, foi nele que eu encontrei, que eu busquei e que eu encontrei, sabe? O consolo, o alívio. Ele me carregou realmente assim no colo o tempo inteiro. Ouvindo a tua história, né, Mari, sempre me vem ao coração muito a questão da paciência e do esperar em Deus. Né? Tanto na questão da nulidade, 9 anos, como a questão do Davi. Situações onde a gente não tem o que fazer. Né? Simplesmente Deus. Para quem está em casa, eu queria que você falasse para quem está em casa que pessoas que simplesmente perderam a confiança em Deus e simplesmente deixaram de acreditar, não veio uma saída, não veio uma resposta. Qual seria a tua palavra para essas pessoas? A minha palavra é: não deixe de buscar, né? Mesmo que você não acredite, né? Tem pessoas realmente assim, não, Deus está acontecendo isso, Deus não existe. Não, Deus existe. E se Ele está permitindo que você passe por uma situação assim, é um meio que Ele está encontrando de te resgatar, de te trazer para perto dEle. Então, assim, seja qual for a sua dificuldade, qual for o seu problema, Deus ele está te esperando. Está esperando que você busque Ele, que você peça para Ele, que você fale com Ele, e Ele vai te ouvir. Eu não tenho dúvida disso. Né? Eu falo como experiência. Deus me ouviu e hoje o meu filho ele está, sabe, uma criança alegre, uma criança perfeita. Ele não tem sequela nenhuma e eu não tenho dúvida
que foi o milagre de Deus. Então, assim, mas por quê? Porque eu busquei. Então, não deixe de buscar. Amém. Então, Mari, foi uma honra te ter aqui no programa Teu Poder Me Conquistou. Ouvir essa história linda, essa história cativante de alguém que, desde muito cedo, né? Desde muito cedo se deixou ser guiada pela palavra de Deus e em nenhum momento ouviu as outras pessoas, não ouviu aqueles que queriam se afastar, aqueles que julgaram, aqueles que não te queriam por perto, mas simplesmente acreditou, né? Ergueu a mão para cima e disse: Senhor, eu estou aqui, faça-se em mim a tua vontade, né? Pode-se dizer isso. E quem conhece o Davi sabe que ele é a pessoa mais alegre do mundo, né? A gente não pode fazer nada que ele já sorri. E com certeza isso é um sinal da presença de Deus. Amém? Louvado então seja Deus. Vamos para o nosso intervalo e depois voltamos para a bênção final. Que bênção, então, esse testemunho da Mari, um testemunho cativante de alguém que em nenhum momento, como eu dizia, né, se deixou abater, mas acreditou. Acreditou que o seu Deus é maior que o seu problema. E que a exemplo da Mari, também juntando com a pregação, com a oração, possamos seguir e encarar diferentemente agora os nossos problemas. E se você está com um problema ao qual você não consegue resolver, se você tem agora um adversário, como dizia na palavra, a qual você não sabe a quem recorrer, recorra à oração, irmão. Recorra ao teu Deus. Que o Senhor Jesus possa nos abençoar, que o Senhor Jesus possa nos dar a paz, e que o Senhor Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que guia todos os exércitos a nosso favor, possa nos abençoar e nos dar todo o amor necessário, toda a paz necessária e toda a graça necessária. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.